Para completar aqui o nosso vídeo, também quero trazer uma atualização sobre muitas pessoas me perguntando, né, a respeito do Cauã, um meio atacante de 17 anos de idade que acabou sendo afastado do elenco principal do Goiás e nem sequer participou, né? Obviamente, assim, esse rebaixamento para o elenco sub-20 não é para o jogador voltar para lá e tomar o espaço basicamente de outro atleta, né, que já está se destacando e se desenvolvendo no elenco da base. Ele não participou de nenhuma partida nesse Campeonato Brasileiro da categoria, nem sequer ficou no banco de reservas. Vem treinando em separado, tem esse contrato até abril do ano que vem e não temos nenhuma novidade a respeito do assunto. A mesma questão, o Goiás já tinha ali uma tratativa avançada, um acordo verbal para a sua renovação contratual por pelo menos mais 2 temporadas, 2, 3, aumentando o seu salário e também, consequentemente, a sua multa rescisória. Seu salário inicialmente seria basicamente entre 15 a 20 mil reais mensais, com um aumento gradativo, né, com as suas participações, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, né, o seu empresário principal, o Reinaldo Pita, que já teve uma reunião, né, com o Edmil Pinheiro para selar esse negócio, já estava tudo acordado, iria realizar, né, a assinatura formal do contrato no dia seguinte, até ele chegar com um eventual propósito, um interesse para vender o jogador para uma outra equipe aqui do futebol brasileiro. Segundo a Rádio Bandeirantes de Goiânia, tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro estavam monitorando a situação do jovem meio atacante. O Edmil ficou muito bravo com essa situação, é óbvio, né, se quer vender o jogador, por que não renova o contrato com o Goiás, onde obviamente já estava tudo acertado, tem essa multa rescisória maior, enfim, o Edmil também ficando muito chateado com essa situação, onde o Goiás seria basicamente um parceiro da equipe, não precisa, né? O Goiás não está nessa situação financeira de, por exemplo, liberar um dos seus grandes destaques nessa atual temporada por uma quantia muito pequena ou até mesmo de graça. Porém, afastando o jogador do time, todas as partes acabaram perdendo muito mais. O Goiás dentro de campo, já que não tem um outro jogador para substituir ele à altura, e olha que estamos falando de um garoto, né, de apenas 17 anos de idade. O próprio jogador, que obviamente quando voltar não vai ser o mesmo que estava naquele momento, pode acontecer algo inacreditável. Porém, você perde o ritmo de jogo, perde a confiança, é ruim, né, essa situação para todo mundo. E para o próprio empresário do atleta, que garantiu que tinha proposta, que, enfim, ia fazer, por exemplo, algum tipo de compensação financeira, não aconteceu. O Reinaldo Pita também, em uma entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia, ele garantiu que não iria, por exemplo, fazer um pagamento da sua multa rescisória e tirar o jogador do Goiás. Essa multa gira na casa aproximadamente de 2 milhões de reais, né, 2 milhões e 400 aqui no futebol brasileiro. Porém, existe um acordo de cavalheiros aqui no Brasil onde impede, por exemplo, desse pagamento da multa rescisória e levar, né, no caso, gratuitamente o atleta. Porém, se fosse no caso do seu empresário, o Edmil disse que estava com as portas abertas, era só depositar essa quantia e levar o jogador. Realmente, assim, uma situação que ficou ruim demais, porque não é que o Cauã não tem contrato mais com o Verdão. Não, ele tem mais um ano de contrato ainda, né? Vai até o final do mês de abril do ano que vem. Poderia ser útil nessa trajetória. É óbvio, se a gente tratar, por exemplo, de valores financeiros, um jogador com essa idade se destacando eventualmente em um Campeonato Brasileiro da Série A, poderia valer tranquilamente 20, 30 milhões de euros para um futebol do exterior. Vamos supor que o Cauã mantivesse esse mesmo ritmo em uma primeira divisão. Nessa atual temporada, né, foram no total 10 partidas realizadas com 2 gols marcados, acabei olhando aqui errado, 17 jogos, né, que ele soma até aqui nessa atual temporada, com 3 gols e 4 assistências, somando também o elenco de base. Na equipe principal, aí sim, 10 atuações no total, com 2 gols marcados, além de 2 passes para os seus companheiros. Fazendo uma boa primeira divisão, é óbvio que ninguém quer perder o jogador de graça. Porém, nesse momento, sem nenhum tipo de resolução, o Goiás vem perdendo dentro de campo por não encontrar um outro jogador com essa função de distribuição de jogadas, de característica um pouco mais ofensiva no meio de campo. O jogador, obviamente, muito chateado, até mesmo nessa parte financeira, o Goiás já iria começar a pagar um salário maior para o jogador a partir desse mês de abril e ele ainda está ganhando basicamente aquele salário da base, né, que gira ali na casa de R$ 1.500 mensais. Então, assim, é ruim para todo mundo. E até o momento não temos nenhuma atualização a respeito de proposta, de pagamento de multa rescisória, de uma nova reunião ou algo nesse sentido. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Se faz certo o Goiás, se faz certo o jogador, o empresário, pode deixar sua avaliação. Eu aumentaria um pouco mais a proposta financeira se for esta a questão. Porém, como já estava tudo acertado, acho que é uma falta de caráter muito grande. Acho que o Cauã não precisava seguir por esse caminho apenas da questão financeira agora a todo custo, até mesmo porque seria um contrato longo. O Goiás costuma vender muito bem os jogadores, na hora certa, sabe fazer bons negócios. Enfim, acho que precipitou em vários quesitos nessa situação, todas as 3 partes, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários.